Boa noite também. Sabes quisiera saber si se me Queria saber se vocês escucha me bien. veem, me escutam bem. Sí, se escucha bien. Sim, a gente ouve Muchas gracias, bem. Fernando. Obrigado, Bien, Fernando. entonces podemos Bem, comenzar então con la podemos sesión. começar com a sessão. Bien, veo que no están Vejo que todos. nem todos estão. Hay 23. Temos Incluidos, 23 aqui, eh, Fernando, Marta y yo. incluindo eu, Hay Fernando e solo Marta. Então 20, só tem me parece, 20, eu acho. E, intérpretes e o tradutor também. sí. Entonces somos Então 19 temos entonces. 19 Ah, nesse momento. Daniel Guzmán también es parte o es sea que hay parte de nuestro equipo. 18 asistentes ahora. 18 agora. No sé si convenga Não sei se esperarnos. convém esperar mais. Bien, una cosa primera que Bem, a quisiera primeira coisa que eu queria dizer, eh, avisarle avisar es ao que grupo que um, vemos que vemos que no se están haciendo las não estão sendo tareas feitas as dentro del tarefas plazo, ¿no? dentro do prazo, né? Porque eu entendo En que la semana na pueden tener semana você dificultad, pode ter pero lo ideal dificuldade, es mas a ya ideia el é, fin de já semana no fim de semana, ponerse al día con se todas colocar em las dia com todas as tareas de la unidad tarefas da correspondiente. unidade correspondente, né? Pero esto no está ocurriendo. Mas isso não está acontecendo. Hay, parece que muy Existem pocos muito poucos que han que hecho fizeram sus tareas de suas la semana. tarefas da semana, né? Vemos que hay algo, digamos, hay E eu vejo que un problema tem um problema generalizado, ¿no? generalizado, então Es importante é ponerse al día, importante se ¿no? colocar Porque em la dia, cosa se porque acumula senão a coisa vai se mucho más. acumulando muito mais. Este módulo de Lembrem-se que actividades, nesse módulo as son atividades são muito poucas, né? son solo São só, acho que actividades. 9 atividades avaliadas. Entonces, Então, en 3 semanas de em módulo, 3 semanas de quería módulo, hacerlo, eu queria fazer quería hacer una carga uma ligera. carga rápida, Pero, mas de qualquer forma tem carga, né? entonces, quería que Então, por eu favor pediria que, por favor, avisen a sus avisem seus compañeros, companheiros, ustedes mismos, vocês mesmos, hacer las fazer as actividades atividades na semana, né? Eu vou cómo perguntar vamos a como evaluar que a gente vai lo que se avaliar entrega isso que é fuera de la entregue semana. fora da semana, né? El riesgo O es que risco é que los asistentes os que no cumplen assistentes que não estão con cumprindo las com as tareas tarefas, os que não cumprem com as no van a poder tarefas, não vão certificación, poder ter um certificado, né? pero seguir asistiendo, Vão seguir no tienen assistindo, certificación. mas não vão poder ter certificado. Então, Hay que tener cuidado con eso. temos que ter cuidado com isso. Y si hay, y ya saben, si hay alguna Bem, se tem dificultad con alguma tarefas, dificuldade com tarefas, podem me se puede escrever meter a WhatsApp, no WhatsApp, grupo, se no puede grupo, e aí a gente pode resolver. y vamos a Bem, comenzar. vamos começar. Tengo Um momento. y nos habíamos quedado Bem, a gente ficou en la clase pasada na aula passada con algunas com algumas actividades pendientes, atividades pendentes. perdón, Desculpa. algunos contenidos Há uns pendientes. conteúdos Entonces pendentes, então eu voy vou a compartilhar. entonces, Bem, então, habíamos visto esto, temos visto isso. eh, que hay múltiples capas Tem de múltiplas textos, camadas discursos de y textos, prácticas discursos e políticas. práticas de política. Y habíamos visto que E tínhamos visto arriba que hacia abajo y abajo de hacia cima para arriba baixo, de baixo para cima são relativos. hemos incluso visto Tínhamos esto, inclusive visto isso também, de que podría ser de que afuera poderia para ser de adentro, fora para para dentro, afuera. de dentro para fora. Y un ejemplo que E yo um quería exemplo que eu mostrarles queria es mostrar para vocês é ley de a lenguas Lei de originarias del Línguas Perú Originárias do Peru do ano de 2011. Eu peço desculpa novamente que os exemplos que eu apresento são quase sempre da experiência que eu tenho como peruano, mas Lo importante es o que importante é la que siguiente semana na ustedes van próxima a semana vocês presentar vão apresentar as sus países políticas dos seus países analisadas com as ferramentas teóricas que vimos, né? entonces ahí
Então aí a gente vai enriquecer muchísimo la muito clase con a sus aula aportes. com seus aportes. Preparando eso. Tem que ir preparando isso, né? Entonces, es interesante Então é el caso, interessante o caso da Lei de Línguas Originárias do Peru, porque la que vemos porque aqui la vemos na imagem se llama María se chama Maria Sumiri. Maria Sumiri é uma mulher advogada de Cusco, de Cusco, hablante falante de Quechua como língua materna, ella e ela hizo un trabajo fez um importante, trabalho importante. perdón, Desculpa, tem um microfone aí aberto. decía yo que Eu dizia que fez um trabalho importante, mire, Maria Sumiri, en comunidades em comunidades das zonas altas de Cusco, comunidades con camponesas, com mulheres falantes de Quechua, trabalharam em uma proposta de norma, una propuesta de ley uma sobre proposta de lei sobre as línguas originárias. y esa propuesta E essa proposta de lei é a que determina, convirtiéndose en algo más grande. acaba se tornando em algo maior, algo Es que é emitido por el emitido pelo Estado. Então, quando a gente fala de baixo para cima para baixo, em termos de direção da política, podemos también ver podemos casos en também que ver casos em que algo algo que surge de que abajo surge de baixo para cima termina siendo termina sendo adotado na legislação nacional, numa política de cima para baixo, né? Com todo o poder que uma norma nacional tem. entonces dirección arriba hacia Então, abajo a direção de cima para baixo, de baixo para cima, não só é relativa pelo que o autor que a gente está seguindo diz, Johnson, mas também porque existe uma ida e volta, né? Uma ida e volta. A gente pode dizer uma recursividade. Então, isso é algo importante e o caso é o da Lei de Línguas Originárias de 2011 é um caso parecido. parecido, né? Lo interesante fue que ella Bem, o llegó a interessante é que ela chegou a ser congressista da República ser no ano de 2006. Congreso Ela entra no Congresso junto contra a mulher falante de Quechua, né? y se debate E a lei se debate no Congresso e, claro, ella, ela su fez, colega, e sua colega falante de Quechua também son são objetos de uma forte discriminação. Muito forte, muito insultante. Tem vídeos peleas que se das armaron brigas que se armaram nos espaços do Congresso, né? Nos corredores. bastante como la ley Interessante como a lei não foi aprovada quando elas eram deputadas, mas depois. Bem, então, isso é o que a gente tem aqui, o mesmo que eu falei. Luego, estamos Então, a gente está apresentando as descobertas dos estudos sobre políticas linguísticas, né? E a próxima descoberta é que as políticas multilingües de nível macro, ou seja, políticas nacionais, hablan sobre que falam sobre educação multilingüe, as de nível macro não são suficientes. Como a lei de línguas também é uma política multilingüe de nível macro, porque se propone se propõe fomentar a diversidade linguística, né? no son suficientes Não são las leyes, suficientes as leis e as políticas de nível macro, dice Johnson. Johnson diz. Las políticas, As fíjese, políticas, estoy poniendo presta atenção, aí eu estou colocando à direita o texto traduzido ao português, a tradução. Então aí vocês podem ver, enquanto eu leio em espanhol, vocês podem ler em português. As políticas linguísticas nacionais que promovem o multilinguismo e o pluralismo linguístico podem não ser capazes de superar os discursos sociais dominantes ou as crenças e práticas locais que favorecem línguas particulares específicas, especialmente as coloniais. A educação monolíngue ou o ensino de línguas prescritivo e é ultrapassado. Uma política nacional promotora do multilinguismo pode não ser capaz, ainda que seja nacional, não ser capaz de superar discursos ou práticas ou crenças locais, que por ser locais, seu raio de alcance é menor
mas sua força local é maior, né? Então, novamente, estamos falando de também o que eu tinha dito dos árbitros, né? Se temos árbitros empoderados nos níveis locais, eles terão muito mais poder do que uma política multilingüe nacional para dizer o que se faz em termos de práticas linguísticas. Então, a política macro não são suficiente por isso. Bem, mas além do mais, a oitava descoberta, aliás, em português, descoberta, né? A descoberta número 8, as políticas linguísticas locais também não são suficientes, né? Aqui temos o exemplo de uma política linguística local. Um município provincial de Chantaló, no Peru. Provincial significa que é o menor. No Peru a gente tem região, ou departamento, província, distrito. E o distrito eu acredito que em português é prescrição, pode ser? Município, Agostinho. Município. Município. Obrigado, Renata. Então, esse é um exemplo de uma lei distrital do menor da jurisdição de governo. E vemos que essa ó, lei municipal está em sintonia com a lei nacional. Então, o que a gente promoveu no Peru também é que uma vez que foi dado a lei nacional, em seguida a política nacional, foi promovido que existam réplicas ou documentos afins no próprio sentido, documentos coerentes com a política macro a nível provincial e distrital. Para dessa forma assegurar e que se vai reforçando a política nacional com repetições dessa ou elaborações nesse mesmo sentido, normas de menor hierarquia, justamente para vencer esses obstáculos, né? E é uma boa ideia, né? Uma boa ideia. Mas além do mais, temos que dizer que as políticas linguísticas de nível médio, ou meso-level em inglês, são importantes. Então, tanto no nível macro como no nível local, obrigado, como no nível médio, as de cima sozinhas não são suficientes, as de baixo sozinhas também não são suficientes, as do meio são importantes, e esse é um exemplo que eu tinha mencionado na aula anterior, do que acontece na região de Cusco. Cusco, vocês sabem, é o centro do Império Inca de Tawantinsuyo. É uma região que considera uma ideologia forte em Cusco, que considera que o Quechua é originário dali, de Cusco. Essa é sua origem e, portanto, esse Quechua que eles falam em Cusco é o mais puro, é o melhor, o superior a toda outra variedade de Quechua falada em Colômbia, em Equador, em qualquer parte do Peru, em Bolívia, norte da Argentina ou no Chile, né? Então, essa ideologia forte de considerar Sidonos em Cusco um quechua supostamente puro, ancestral. E isso é notado, por exemplo, na norma da, da lei regional, que é reconhece o quechua ou runasimi. Runasimi significa fala do homem índio, fala da pessoa aborígene, digamos. Reconhece o idioma quechua ou runasimi como idioma completo e pentavocal. Completo é que é uma resposta às políticas nacionais que supostamente, segundo eles, queriam alterar a estrutura em quechua, reduzindo, torná-la incompleta, né? Não, esse idioma é completo, sim.
e pentavogal, ou seja, de 5 vogais. Seria de tirar as vogais. Quando os consensos dos linguistas em toda a história é que o Quechua tem 3 vogais. Tem 3 vogais. Muito simples. São só 3 vogais. Essa é uma verdade científica clara, né? Mas essa ideologia de pensar que a sua língua é verdadeira, pura, ancestral, etc., faz com que eles emitam as políticas de nível médio, mas que são muito fortes, são mais potentes que as políticas nacionais, possivelmente, para controlar o que são feitos nas escolas, né? Existe outro exemplo diferente de Cusco, que é uma, né, também regional, mas não como em Cusco, que se opõe à nacional. Nesse caso do Amazonas, a região Amazonas é uma região, como seu nome diz, amazônica, no extremo norte do Peru, no limite com Equador, né? E na região Amazonas se falam algumas línguas. A língua Quechua, por exemplo, que se compartilha da família Ribeiro, que se compartilha com o Equador, né? O Chuar. Bem, então, nesse caso, a política promovida no Amazonas, sim, está em absoluta sintonia com a política nacional de línguas do Peru, né? Não sei se está sendo visto o que eu estou compartilhando. Mudou a tela compartilhada com vocês? Ou vocês seguem vendo esse PPT? No caso da. Muito. Vocês estão vendo o texto da própria lei, né? Ou não? A gente vê essa lâmina, esse slide do exemplo e o link. Então, vamos para o link. No link já vamos para a lei. Essa é a lei. Lei regional que promove a incorporação do enfoque intercultural, o uso, preservação e desenvolvimento. Repete a formulação da lei das línguas indígenas e originárias, assim como a promoção da diversidade cultural para prevenção e sanção do racismo, a discriminação étnico-racial, assim como a promoção de direitos do povo afro-peruano. Se juntam todos, se juntam 3 políticas numa só lei. Essa portaria, na verdade. A população afro-peruana, o povo afro-peruano e da promoção de línguas indígenas. Então, essa é uma portaria de nível médio, nível regional, que está, nesse caso, em absoluta sintonia com as políticas nacionais, né? Então, aí, a gente vê que existem diferentes perspectivas, né? Bem, agora a gente está aqui. Muito bem, seguimos. Aqui. Bem, seguindo falando de cima para baixo, de fora para de baixo para cima, de dentro para fora, de fora para dentro. Esse é um exemplo forte de uma política linguística de dentro para fora, que é o processo de recuperação da língua, da cultura Cucama no Peru. Vi que nas aulas anteriores também foi compartilhada a experiência da revitalização da língua Cocama em outros países, né? Que nós temos também a língua, nós chamamos Cocama no Peru, se chamava, claro, Cocama, e da família Tupi-Guarani. É uma língua que foi muito falada no Peru, na Amazônia peruana, no Rio Amazonas e Maranhão, e que hoje em dia está muito fragilizada, né? Isso é dito por Maritia Ramírez.
E também tem a tradução em português. Esse processo de recuperação começou há cerca de 25 anos, com iniciativas da população, avós, professores, artistas, acadêmicos, pesquisadores, etc., nas diferentes zonas onde vive a população cucama. Foram recuperadas pessoas que, sendo cucama, sempre negaram sua identidade. Tornar visível que nós, cucama, existimos, ainda estamos vivos. Colocar nossa questão em várias instâncias do Estado que ainda não compreendem esse processo, nem a diversidade cultural do país. Então, esse é um exemplo de uma política de baixo para cima que chegou a impactar a forma com que se faz política de cima, né, do Estado. Porque, por exemplo, parte das conquistas desse processo de recuperação do povo cocama é que foi possível atingir a alfabetização de um alfabeto, né? No Brasil tem povo cocama também. Sim, existe povo cocama no Brasil. A décima descoberta é que as políticas linguísticas nacionais não são necessariamente ideologicamente consistentes. Tem muita contradição nas políticas do mesmo país. Nas políticas nível macro, nacionais, podem perfeitamente estar em contradição, né? As políticas nacionais costumam ser criadas por diferentes pessoas que, de alguma forma, imprimem no texto suas próprias ideologias, de forma que o instrumento final tenha ideologias diferentes, inclusive contrárias entre si. Não me lembro que há alguns anos vem a nossa opinião na oficina de direitos indígenas no Peru, que estava sendo formulada no Ministério da Educação. E a política se chamava Peru País Bilíngue. Peru País Bilíngue. E já estava bem avançado nessa formulação. E o que essa política nacional propunha? Propunha o ensino do inglês em todo o país, para que todos os peruanos fôssemos bilíngues. Mas o que essa política passava por alto é que o Peru já é um país onde muitas pessoas são bilíngues, inclusive trilíngues, tetralíngues, poliglotas, porque falam línguas originárias e o espanhol, né? Então propõe Peru, país bilíngue, espanhol e inglês, era apagar de uma canetada só toda a diversidade linguística indígena no país, né? Então nós tivemos que chamar atenção para isso. Se a gente não chamasse atenção nesse tema, existiriam duas políticas nacionais, uma que propõe o multilinguismo e outra que propõe o bilinguismo inglês e espanhol. Isso a gente pôde evitar, mas é um exemplo de políticas nacionais que são ideologicamente inconsistentes, né? Não estão aliadas entre si. Isso acontece muitíssimo, muitíssimo, né? Bem, e a última descoberta que eu vou apresentar, o número 11, as intenções das políticas linguísticas são especialmente difíceis de determinar. E eu tinha mencionado na aula passada, é possível de verdade conhecer as intenções dos criadores das políticas linguísticas? Tem sentido fazer isso? Ou melhor, é melhor centrar, analisar como são implementadas, apropria e materializa determinada política linguística, né? Então, presta atenção. Faz sentido pesquisar quais são as intenções das políticas linguísticas? Vamos a casos de políticas linguísticas nacionais, né? Por exemplo, a política que proibia o uso do idioma guarani, né? Nesse governo posterior à Guerra da Tripla Aliança. Qual é a intenção dessa política? É possível saber a intenção dessa política? Faz sentido fazer isso? Opiniões a respeito disso? É possível saber qual é a intenção por trás de uma política? É fácil pesquisar? Faz sentido? Tem sentido fazer isso? É útil?
Alguém quer responder essa pergunta? Sim, Gerardo, adiante. Bem interessante essa pergunta. Eu acho super interessante saber qual é a origem de uma política linguística, porque uma política linguística está envolvida numa política de governo, né? Ou depende de governo em todos os níveis, governo municipal, governo provincial, regional, estadual ou nacional. Então, com certeza, essa política não difere muito de políticas de pobreza, educação, assistente social, identificação. É anacrona, né? Mas também é interessante a política linguística micro. Porque sim, acho que é interessante saber a política linguística do comunitário. Eu acho muito interessante o rastreamento de como se torna um interesse próprio da comunidade, quando já se dá conta que as crianças já não aprendiam e começaram a perceber que um espaço importante dentro disso é a música e as artes. Então, a nível, eu acho sumamente interessante. Claro, é mais difícil assim uma política pública linguística, o rastreamento, em comparação com a política linguística comunitária. Agora, a implementação dessa política também é sumamente complexa. Você pode desenhar uma política perfeita no desenho, uma política ideal no desenho, mas em toda a América Latina a gente tem essas leis. São perfeitas nossas leis, mas a implementação das próprias não sai das nossas mãos, ou das mãos de todos os falantes, policymaker, os que estão na organização pública, eles estão a favor da implementação linguística. Os que estão ali são contra, porque isso também acontece ali. A, a administração pública do nosso país tem diferentes rostos. É a mesma coisa de falar setor de educação, cultura, e com a área de finanças, com energia e minas, com tudo isso. Tem outros olhares nesse tema de desenvolvimento, tema de diversidade, né? Então, dentro da própria administração pública pode gerar conflitos, inclusive culturas podem colecionar políticas, podem colecionar políticas públicas, né? A política de cultura pode ir contra uma cultura de investimento, a política de cultura pode ir contra uma política de ambiente, uma política de ambiente pode ir contra uma política de mineração. Então, isso também pode acontecer, né? Eu sempre acho isso muito importante, mas a implementação é vital, porque senão a gente ficaria nesses castelos de areia muito lindos, mas não daria para mudar a vida das pessoas. Eu diria, por exemplo, que existem políticas sobre essa lógica no Peru, que tem 30, 40 serviços, políticas públicas que se fazem serviço. Mas tem políticas públicas que têm 80 serviços. É uma política pública que tem 40, é complexa para implementar a nível de serviços, indicadores, metas, setores responsáveis. Uma política de 80 é muito mais complexa no horizonte cultural. Na verdade, até pode ser muito bonita, mas não muda a vida das pessoas. A natureza muda a vida das pessoas. Muito obrigado, Renato. Interessante. Me faz lembrar como a interpretação de tradutores no Peru surgiu por uma política concreta que é a política da consulta prévia, né? Ou seja, o direito que os povos têm a ser consultados com medidas que afetam o exercício dos seus direitos coletivos, né? E a consulta prévia é uma política que coleciona com a forma tradicional que se deu, que consultou os povos de mineração, né? Então, existe todo o tema que o setor de mineração estava contra a implementação dessa política que é favorável aos povos indígenas, né? Então, tinha umas brigas ali que levavam, às vezes, a inimizade entre funcionários. Rosana Bogado, pode falar? Sim. Retomando um pouco a pergunta que foi realizada, professor. Se uma pessoa pode saber ou não a intenção, acho que aí eu vou
pedir para meus colegas paraguaios que eles me ajudem a complementar minha resposta. Essa reflexão. Se eu esqueço de algum detalhe, nós no Paraguai, desde 1537, que usam as diferentes políticas e as diferentes intenções por trás dessas políticas linguísticas, a língua guarani, que era na verdade a língua do povo cário. É o povo que hoje a gente fala e chamamos de Guarani Paraguai e também da família Tupi-Guarani. Tivemos, inclusive, diálogos com os governos independentes da colônia. Depois de 1811, tivemos governos independentes que dispuseram que se fale só o espanhol, que se ensine só o espanhol. Houveram situações históricas de querer colocar por cima de tudo o castelhano, eliminar o Guarani. No entanto, teve um efeito contrário. Sempre que nos perguntam os paraguaios como que o Guarani sobreviveu e tá vivo numa porcentagem tão alta da população, acho que foi um sentido contrário às políticas que os governos foram colocando. O Guarani entra nas educações com as básicas. Logo na Constituição de 92, a nível de educação pública, a nível de educação infantil, até nível médio. No entanto, daí, outra vez se produz efeito rebote. Acho que a gente funciona assim no Paraguai. Quando se dispõe que o Guarani é uma língua oficial que deve estar nesse tema educativo, formal, a gente começa, como sociedade, como sistema, a querer fazer já, estruturar tudo em Guarani. Quando o Guarani vem sobrevivendo na oralidade, toda a ciência, matemática, informática, e todas as áreas de conhecimento Guarani, a gente tem desenvolvimento em outro campo, em outros campos. Então, hoje, se a gente olha mu- a população que se declarava falante e usuário da língua Guarani em 1990, 92, tivemos um censo a respeito do censo de 2002, censo de 2012. Com relação ao censo de 2022, a população monolíngue Guarani diminuiu. Depois que instalamos na Constituição a política de bilinguismo. No entanto, nas décadas anteriores, nos governos anteriores, as políticas anteriores que tratavam de reprimir o Guarani, esse Guarani que vivia, que, que segue vivo nas casas, em alguns contextos. Não quero dizer rural, porque o Guarani não é rural, principalmente o Guarani paraguaio é urbano, é periurbano, é de povo, não é o espanhol, não é bem assim no meu país. Então parecia que sempre a gente vai se dispõe em política e acontece o contrário no nível social. E muitas vezes isso acontece com as demais línguas indígenas. E o medo de muitos sábios indígenas que é o querer dar todo esse marco normativo às línguas indígenas, que dicionário, que gramática, que regra, que norma. Isso a gente tem medo que aconteça o que aconteceu agora, Guarani, porque com certeza a população juvenil é escolarizada em Guarani, com um Guarani que às vezes não é o mesmo que está na rua, começa a gerar rechaços ao Guarani presente na escolarização. E com as estruturas que às vezes não são muito amigáveis a respeito do Guarani da oralidade. Somente isso que eu queria trazer. Obrigado. Isso me lembra o que foi dito pelo professor Gilvan nessas aulas, né? A escola como inimiga das línguas. E o que ele diz é muito interessante, como a ação do poder sobre a língua, querendo equiparar a língua com a língua hegemônica, em todos os espaços, em todos os níveis, ocupando todos os espaços nas mesmas funções, termina sendo talvez contraproducente, né? Porque se exige ao Guarani que seja fluido nos seus próprios domínios, se exige que se equipare com outra língua, absolutamente nas mesmas funções, mesmos espaços, tal qual
seguindo o modelo do catalão, seguindo o modelo do basco, né? Mas talvez para nossas línguas indígenas não é essa a receita, talvez. Talvez é um maximalismo que termina sendo contraproducente. Essa é uma pergunta que eu sempre me faço e que até hoje não tenho resposta. Angélica e depois Yasmin, vamos fazer intervenções curtas, por favor, curtas. Angélica, para passar para o que resta. Pode ir em frente. Sim, boa tarde a todos. Vocês me escutam? Sim, sim, a gente escuta. Sim, a gente queria saber as intenções das pessoas que estão por trás das políticas públicas. Acho que isso tem que a ver com a correlação das políticas sociais, econômicas e culturais, porque aqui no México a gente tem que ver essa mudança de dinâmica das línguas. 80% que falava a população de línguas indígenas falaram espanhol e impor essa parte das intenções, né? Desintegrar para um local, porque dizem que são populações fragilizadas, que a diversidade gera um problema e por isso tem que determinar totalmente para que a gente possa falar somente espanhol e ter só uma cultura, né? Isso não tem muitas mudanças porque, infelizmente, justamente agora no Dia Internacional da Língua Materna, aqui no México seguimos tendo a Lei Geral de Direitos Linguísticos, que é o resultado de todos os movimentos zapatistas, que dizia justamente educação nessas línguas e que a partir disso, justamente nessa Lei Geral de Direitos Linguísticos a nível estatal, não existe tantas leis que apoiem essa lei nacional, né? Mas justamente nesse Dia da Língua Materna aqui na cidade do México, que é uma das cidades, as maiores cidades que o México tem presença de 55 línguas. Então, anunciaram que 78 secundárias em educação básica. Então, os jornais começaram a colocar essa nota jornalista de 78 escolas secundárias na Cidade do México vão ter aulas de línguas. É surpreendente que até essa altura a gente encontra comentários, melhor que eles aprendam inglês porque são muito competitivos, melhor que isso. Então a gente está vendo que parece que a gente vai avançando como sociedade e que finalmente estão aceitando as línguas, mas não. Eu vi essa política como uma sociedade multilingüe, mas não segue existindo esse racismo, segue existindo essa discriminação. A intenção por trás que tem dessas políticas, se a gente vai proporcionar essa diversidade de vez, colocar a língua nas escolas no ensino médio, em todo esse processo de discriminação. E existia um debate, agora está em debate justamente, está sendo promovendo, né? Inclusive, a nossa presidenta se pronunciou, mas isso vem como. Como se poderia dizer que essa polêmica, né? Os que dizem que não, os que dizem que sim, se divide, né? Acho que parecia que a gente ia avançando, mas segue existindo essa minorização das línguas. Sim, sim, interessante, Angélica. E por fim, Jasmin, rapidinho, rapidinho para a gente seguir. Obrigado, professor. Boa noite a todos. Bem, eu rapidinho queria me espalhar, mas eu vou ser rápido. Me referindo à primeira pergunta que você falou de... É possível conhecer as intenções dos criadores de línguas? Sim, a gente pode conhecer. Pelo menos aqui na Bolívia, a gente tem um exemplo. Ainda se reconhecem as línguas indígenas porque tem fundos da territorialidade. As línguas definem também o território. Assim, a gente está agora, já em agosto, vão ser as eleições. Então, agora estão reconhecendo os municípios agora estão reconhecendo as línguas, os territórios, porque aí entram os fundos que os questões indígenas, 600 de questões indígenas para poder participar, né? E estar também na esfera de poder do Estado. Aí tem vários fundos que veem isso. E bem, agora o que a gente está vivendo no Bolívia. É isso só, rapidinho, professor. Obrigado. Muito obrigado, Jasmine. Muito interessante. Os assuntos, né? E eu queria lembrar desse assunto com a intenção de trás de uma política linguística
Às vezes, sim, efetivamente a gente pode pesquisar a intenção, você pode deduzir através de um cálculo de ideologias, né? Eu lembro que, pelo menos no Peru, a gente teve um ditador, né? Que foi Alberto Fujimori, que governou durante 10 anos no Peru. E é interessante que ele deixou uma dinastia, né? Existem dois filhos que querem ser presidentes. E os dois foram deputados em um certo momento, e os dois estavam aprendendo quechua pela sua própria conta. E eu dizia que estranho que eles estejam aprendendo quechua, né? E o resultado, estavam também desenvolvendo um projeto de lei para que todos os postos de governo, autoridades por eleição popular, tivessem a obrigação de falar uma língua originária. Ou seja, estavam aprendendo quechua e promovendo um projeto de lei para eles serem eleitos para ser presidentes, na verdade. Então, as intenções aí, sim, eram muito claras, né? Vitor colocou um comentário no chat. Vocês podem ler o que ele diz? Eu vou ler. É difícil saber com certeza a intenção de uma política. Existe uma frase apócrifa que é tipo atribuída a Bonaparte que se diz: se você quer que algo seja feito, nomeie um responsável. Se você quer que algo demore eternamente, nomeie uma comissão. Ou seja, pode ser que uma política seja vista muito boa na aparência, mas se existem obstáculos ou não existem mecanismos para implementá-lo, só fica no papel. Um exemplo disso é a falta de orçamento para implementar os nossos projetos, apesar de ter leis tão garantidas. Interessante. Muito bem. Vamos passar rapidamente o que fica sem fazer na aula anterior. E essa aula é o que eu tenho aqui. Esse vídeo de hoje. Então, na sessão 4. Já estamos na sessão 4. Vamos ver um tema quinto que eu acho muito interessante, que é um olhar crítico a partir do Sul. O Sul, quando a gente fala do Sul, a gente fala dos nossos países, né? Eu tenho essas duas perguntas para vocês. Qual deveria ser a finalidade primordial de uma política linguística em um país como o nosso? Qual deveria ser sua finalidade primordial? Ou qual deveria ser o resultado ao fim de alguns anos? Cada um na sua própria cabeça. Primeira pergunta: qual deveria ser a finalidade primordial de uma política linguística num país como os nossos? Vamos pensar. Qual é a finalidade? Se resumimos em um objetivo, uma finalidade, sobre todos os demais, quais são? Em seguida, como se materializa? E ao longo de 10, 20, 30 anos, qual deveria ser o resultado de uma política linguística no país como os nossos? Como vocês imaginam essa política? Qual o objetivo que vocês pensaram? Como vocês imaginam seu resultado ao longo de 10, 20, 30, 40 anos? Hum? O que que a gente imagina? O que imaginamos? Imaginamos uma política. Vamos vendo. Imaginamos uma política macro ou micro? Imaginamos uma política de cima ou uma política de baixo? Imaginamos uma política de fora para dentro ou de dentro para fora? Imaginamos uma política hum, de júri ou de fato? Imaginamos uma política aberta ou fechada? Pensamos na política documentada ou não documentada? Imaginamos uma política de proibição, de restrição,
restritiva, de orientação restritiva ou promotora. Imaginamos uma política que a língua é vista como um problema, como um direito ou como um recurso. Cada qual sabe o que imaginou. Agora eu penso que a gente tende a imaginar uma política de cima para baixo, documentada, de júri, aberta, promotora e que pensa na língua como um direito, ou talvez como um recurso. Eu estou muito errado ou é mais ou menos o que a gente pensou, todos nós? E no nível macro, claro. Eu acho que temos essa tendência a pensar assim numa política, né? E Ingrid Sischa, ela trabalhou muito tempo de bandas. Ingrid Sischa disse em Busco em 2015 o seguinte: na direita está a tradução ao português. Quando falamos hoje, e já há várias décadas, sobre política e planejamento linguístico nos nossos países, todos entendemos que essas são ações deliberadas de instituições governamentais para e com línguas de instituições governamentais para e com as línguas originárias, ancestrais, indígenas, minorizadas. Ou seja, imaginamos efetivamente, porque a tendência, pai e governo, pela sua grande vontade, emite uma política referente às línguas originárias ou minorizadas. Ou seja, Ing diz, ações para situar essas línguas, situá-las em espaços ocupados e definidos pelo Estado. Ou seja, o Estado está num lugar, está na sua função e penso que a política entre aí no espaço que controla o Estado, que entre na educação, que entre nos direitos, na justiça, que entre nos processos de consulta prévia, que entre na questão institucional dos edifícios públicos, que entre na forma com que se contratam os aviões públicos, que entre no Congresso da República na forma que se dirige o hemiciclo. Sempre estamos pensando que a política tem que pegar a língua originária e metê-la nesse espaço que está controlado pelo Estado. E que o papai governo vai fazer. Para quê? Para que a língua aí compartilhe com o espanhol espaços e funções institucionais hegemônicos. O que, o que a gente comentava pelo caso do Paraguai, né? Se quer que a língua originária guarani seja exatamente igual ao castelhano, que cumpra a mesma função, que tenha também livros e gramáticas, dicionários, tudo igualzinho. Tudo igualzinho. Porque é considerado que esse é o espaço de poder. Então tem um problema aí muito interessante que a Inga aponta, né? Presta atenção. Próximo. Não nos referimos a políticas de planejamento linguístico para fortalecer as línguas ancestrais nos seus espaços e nas suas funções próprias. Espaços e funções próprias, muito menos para empoderar falantes e povos indígenas enquanto a exercer o controle cultural ou retomar esse controle. Então se trata de políticas linguísticas inclusivas
e inclusivas, que incluam o espanhol no espaço governado, controlado pelo Estado. Não tem, muitas vezes, a orientação a empoderar os falantes, dar esse poder sobre suas línguas, para que exerçam controle cultural, ou para que retomem esse controle, né? Uma coisa é incluir e outra coisa é dar poder. Eng continua. É sempre de cima e com fins hegemônicos que a política e o planejamento linguístico têm sido compreendidos. Seja sob a ideologia da rejeição e da negação de assimilação, ou seja, a ideia de um Estado, uma língua, né? A ideia de Estado-nação, de reconhecimento multiculturalista, ou seja, a ideia do Estado-nação com várias línguas, e como nosso século de diferenciação pluralista, em alguns estados com pretensões plurinacionalistas, Estados-nação, Estado-nações, várias línguas, né? Como na Bolívia. Então, qual seja a perspectiva, sempre estamos imaginando uma política e planejamento linguístico de cima e com fins hegemônicos. E eu reforço essa ideia que parece importante, com uma orientação de inclusão. Inclusão, mas não de entrega de poder. É muito interessante. Muito interessante. Claro, para nós é importante para a melhora do status da língua, da elaboração da língua, para que as crianças tenham interesse em falar a sua língua originária. É importante que eles vejam que a língua originária está a par da língua dominante em espaços institucionais, em espaço da oficialidade, né? Então a gente diz, isso é que dá status à língua. Mas o que acontece, como era dito por Rosana, acho que foi ela, né? O que acontece quando a gente fez todo esse esforço e a língua para de ser falada? Onde se falava? Na família, na casa. É como se a gente tirasse a língua do seu entorno natural e a gente forçasse a sua inclusão no espaço de poder. Quando talvez esse espaço natural já tinha poder, certo poder. O poder ser a língua do lar. É um certo poder também. Isso é muito interessante, né? Esse segmento de Ing eu acho que é iluminado, né? Então temos que fazer o esforço de pensar políticas. Eu dizia na aula passada, mas com outras palavras, né? Eu dizia a melhor política, talvez foi um pouco extremo nessa categoria. A melhor política de é aquela que o que faz é criar as condições para o surgimento de político e planejamento de baixo. A melhor política de cima é fazer isso por para baixo. Pensar em políticas que o que elas fazem é devolver o poder. Por exemplo, com relação ao que acontece na Colômbia com a educação própria nos resguardos indígenas. Os resguardos indígenas, como aconteceu no processo de revitalização na Sayuri, que os resguardos indígenas tomem controle da forma em que se desfruta do serviço de educação, a forma com que se educam seus filhos. Tomem controle disso. Isso é diferente. Qual é a sua língua? Ah, tá, vou fazer manuais em educação na sua língua para que você aprenda os mesmos conteúdos que aprende na cidade, o mesmo, igualzinho, na sua língua dessa vez. É muito diferente, né? Bem, vocês já sabem, em qualquer momento vocês podem me interromper se é que vocês quiserem
fazer conexões novas e querem compartilhar, sejam bem-vindos a compartilhar. Bem, a segunda unidade, agora a gente entra na segunda unidade em curso desse módulo, terceiro módulo, que é ideologias linguísticas e planejamento linguístico. Então, do que a gente está falando são ideologias, né? Ideologias. De pensar, imaginar uma política de cima, etc. É uma ideologia linguística. É um governo que tem que fazer algo pelas línguas, né? Porque seus falantes. Bem, o primeiro tema, as ideologias linguísticas e sua relação com as políticas linguísticas. Como a gente conecta as ideologias com as políticas? De que forma elas interagem? Existem ideologias que potencializam políticas, e existem ideologias que enfraquecem políticas. Para ilustrar essa reflexão, eu trouxe um caso de Apurímac. Apurímac é uma região do país do Peru muito interessante. Presta atenção, tem um mapinha aqui. Aqui a gente vê Apurímac, no centro da zona andina sul do Peru, rodeada por departamentos onde se fala muito quechua, entre eles Cusco e Ayacucho. E o interessante de Apurímac é que Apurímac é departamento do Peru. Todo esse vermelho é um departamento do Peru com maior proporção de falantes de língua originária. Nesse caso é o quechua. 7 de cada 10 pessoas em Apurímac vivas hoje, 7 de cada 10 têm como língua materna o quechua. Isso está diminuindo rapidamente, mas quando a gente fez essa estatística no ano de 2017, no último censo foi há 8 anos, essa era a realidade. 7 a cada 10 apurimênios, apurimênias têm o quechua como língua materna. Bem, então, isso é um lugar onde definitivamente a política linguística tem que ser forte em promoção do quechua. E então, há, eu diria, há mais de 15 anos, em Apurímac, se impulsionou uma política que se chama de generalização do quechua. É uma política que principalmente focada no âmbito educativo, e generalização do quechua significa que eles gerem todos os meninos e adolescentes aprendam quechua na escola. Mas essa política que é celebrada por muitas pessoas dentro de Apurímac tem suas complexidades, como toda política, né? Então essas complexidades são identificadas, algumas, nesse livro que se chama Retisimiraiko, Batalhas pelo Quechua. E no primeiro capítulo começa com uma historinha muito interessante que ilustra bastante bem o assunto das políticas linguísticas. Presta atenção. Eu acho que é sumamente interessante isso aqui. Bem, isso aqui é o que eu dizia, Apurímac é destacada por uma região avançada na promoção da língua quechua no país. Essa é uma notícia de 2018, há 7 anos, mas que é interessante, né? Destaca como a região que mais valoriza o quechua, a atenção ao público, aos serviços públicos. Ou, por exemplo, isso que tem 3 anos, tem 3 anos, que é o Escritório Regional de Educação de Apurímac, indica ensino do quechua para todos os níveis de sistema educativo regional. Aí a gente tem abaixo, no terceiro ponto, a terceiro ponto fala, com esse plano de generalização do ensino do quechua para todos. Então, no texto que eu mencionei, assim começa, presta atenção, eu vou ler essa historinha que eles escrevem, ou narram. Muitos prefeitos entrevistados durante a pesquisa declararam ter utilizado o quechua nas suas campanhas políticas e ressaltaram que as contracampanhas que costumam acontecer muitas vezes se apoiam no argumento que o outro candidato não sabe falar o idioma.
Então, um candidato a prefeito está fazendo a sua campanha para ser eleito como prefeito ali nessa região, nesse município provincial, distrital. Então, a posição que ele recebe é: oh, ele não sabe quechua. Então, é um argumento muito falado e muito utilizado e muito potente também. Mas quando alguns vão como candidatos para as comunidades e falam em espanhol, ou num quechua muito básico, os, as pessoas da comunidade, os habitantes da comunidade, gritam: esse cara não sabe quechua, ele deveria falar em quechua. Eles só dão risada, né? Não vem aqui se você não sabe quechua. É assim que eles rechaçam o candidato à prefeitura que está no seu palcozinho tentando conseguir votos, né? Eles falam: o que que você vem fazer aqui tio, se você não sabe falar quechua? Bem, no entanto, aqui está o retorno. No entanto, quando o candidato ganha a eleição, vence a eleição, e já como prefeito, ocupa a cadeira de prefeito, usa o espanhol no seu escritório, nas suas reuniões de conselho e na sua vida cotidiana em geral. Além disso, quando o prefeito decide falar em quechua com pessoas das comunidades, aqueles que antes reclamavam: ah, não, que ele fale quechua, esses próprios que reclamavam, quando vão pedir algo para o prefeito, se ele fala em quechua, eles muitas vezes optam por responder em espanhol e não na língua que antes exigiam ao candidato. Acho que é. Então, olhem o que que se nos conta, né? O candidato a prefeito, a oposição forte que tem com o candidato a prefeito é: ah, ele não sabe o quechua. E quando ele vai para a comunidade e faz seu trabalho, por favor, votem por mim. Mastiga um pouquinho o quechua, fala assim, de forma sem fluida, né? Com que os habitantes do lugar falam. Eles gritam: fora! O que que você vem fazer aqui? Se você não fala quechua. Mas quando já está nas suas funções e o prefeito quer usar o quechua, as pessoas não aceitam isso e muitas vezes optam por responder em espanhol. Então, tem algo aqui que parece super contraditório, né? Então eu pergunto para vocês, para reflexão. Por que em Apurímac, durante as campanhas políticas para as eleições municipais, a população desse lugar exige os seus candidatos falar quechua? Por que que eles fazem isso? E por que que quando o prefeito que fala quechua ganha a eleição, ele não usa o quechua no exercício do seu cargo? Ou, digamos, quando atende, a população não aceita o uso do quechua? E por que, quando o prefeito fala em quechua com algumas pessoas provenientes de comunidades, elas preferem responder em espanhol? Bem, quem quer responder essa pergunta? Quem quer lançar algumas ideias? E bem, eu tenho certeza que isso acontece nos seus países também. Tenho certeza que isso acontece nos seus países também. Por que que isso acontece? Por que que isso acontece? Alguém tem alguma ideia? Vou perguntar a alguém diretamente. Boa noite. Sim, adiante. Aqui do Panamá, Velho Rodrigues. Bem, isso talvez não somente. Essa situação não acontece somente em Apurímac. Isso eu acredito que acontece no nosso país também. Não sei os demais países, mas no meu país
e sobretudo na minha nação, meu povo indígena, que é o Nobre, a maioria dos que somos, eu me incluo também, dos que somos movimento falante. Quando a gente tenta fazer uma reunião, muitas vezes a grande maioria tenta de se dirigir à população no mover, mas de uma hora para outra muda de discurso para o espanhol, para o castelhano. Talvez isso porque acontece. Eu penso que como existiu uma política forte por parte do Estado, impondo uma língua espanhola, que é uma língua segundo a Constituição dos nossos países, é a língua oficial, então existiu uma influência forte no pensamento, na forma de dirigir a pessoa. Então isso afetou a população e, sobretudo, também muita população considera que ao falar a língua, as indígenas como se sente inferior diante das outras sociedades dominantes. Eu acredito que além disso, não existe uma política por parte dos municípios, das juntas comunais do estado, onde se possa homologar as línguas, que tornar iguais, de igual valor. Não sei se eu utilizo o conceito correto. No entanto, segue a política por parte do estado na imposição do espanhol, porque os materiais didáticos ainda continuam sendo materiais em espanhol, e fortemente, eu poderia dizer com alta porcentagem de conteúdo em espanhol, na escola primária, ainda nas zonas indígenas, continuam sendo espanhol. Isso quer dizer que então a política é encoberta ainda. É o que eu poderia aportar. Muito obrigado. Obrigado, velha. Muito obrigado. Sim, a gente vê que isso acontece em muitos países, né? Porque o espanhol é a língua associada ao poder, né? Agora, preste atenção, o que a gente sempre diz, né? Uma pessoa que ocupa um posto de eleição popular é um mandatário. Um mandatário. Mandatário significa que exerce um mandato que lhe foi dado por alguém. É claro, lhe foi dado por alguém. Esse alguém que lhe deu o mandato é uma pessoa com poder de dar esse poder. O poder de dar um mandato. Quando o candidato está pedindo voto ao eleitorado, o eleitorado é quem tem o poder. Porque o eleitorado é que decide se vai dar o seu voto ou não. O candidato está situado por baixo. O candidato pede, por favor, me dá poder a você, eleitor. O candidato se situa abaixo do eleitor e pede à comunidade, às pessoas, que em termos de poder, nessa circunstância, nessa relação de dependência do seu voto, eles estão acima. Então, ele pede, por favor, me dá seu voto. Então, nessa situação de poder que está o eleitor é capaz de dizer, fale quechua, porque o seu poder não está debaixo, sob risco, não está em risco. No entanto, quando o prefeito consegue se eleger, agora o prefeito está na posição de poder e o eleitor agora simplesmente um cidadão está na posição de inferioridade a respeito do prefeito, né? Então agora está em risco. Se o prefeito fala em quechua, fala na língua originária ao cidadão, o cidadão responde em quechua, corre o risco de ser identificado como uma pessoa sem poder. Por quê? Porque o espanhol é a língua do poder.
Então, se o prefeito fala em quechua e a pessoa responde em quechua, está transmitindo a ideia de que não fala espanhol, que não teve acesso à educação formal, de que não teve tempo nos espaços urbanos, que não teve tempo com pessoas de poder, que não aprendeu, portanto, a língua do poder. Então, a sua posição é vulnerável. Então, a pessoa que antes exigia que lhe falassem desculpa, em quechua ao candidato, depois já não pode correr o risco de falar em língua originária com o prefeito, porque vai ficar como uma pessoa sem poder, com a qual pode fazer qualquer coisa, cujas opiniões não vão ser respeitadas, porque está falando a língua originária. Essa é a lógica, né? A associação da língua com poder funciona assim. E em toda interação verbal a gente está construindo relações de poder, né? Então essa é a lógica. É impossível entender essa circunstância sem entender que o poder tem a ver com os idiomas, com as línguas. Agora, é claro, as relações de poder estão sustentadas em ideias sobre como se deve comportar alguém. Essas ideias são as ideologias, né? Então, crença sobre o que é lícito, o que não é. Então, por isso acontece. A gente pode tomar distância também disso e dizer, não, mas também a gente pode dizer que o poder de orgulho do próprio povo falando a própria língua, né? Essa é uma forma de exercer poder. É, com certeza, com certeza. Também acontece isso. Também acontece isso. Então aqui a gente tem uma atividade. Olhem que é uma atividade para vocês. Conhece os casos similares com que as ideologias linguísticas que existem na sociedade apoiam ou interferem na implementação, apropriação e materialização de políticas linguísticas? Por que isso acontece? Qual a origem dessas ideologias? Existem maneiras de respondê-las? Como? Gravar um vídeo de 90 a 120 segundos, não mais de 90 segundos é 1 minuto e meio. 120 segundos são 2 minutos. Vocês vão apresentar suas reflexões sobre essa interação de ideologias linguísticas e políticas nos seus países. E até o 1º de março. Tem tempo para fazer. Esse sábado. Mas vocês têm que ficar em dia com as atividades da semana passada, né? Bem, então, o que que são essas coisas? As ideologias linguísticas? Que isso? O que que são as ideologias linguísticas que estão por trás de uma situação como essa, né? Zavala e outros, Ed Simeraico, onde ela conta essa historinha. Nesse livro, ela escreve o seguinte sobre as ideologias. As ideologias linguísticas como sistemas de valores, a direita está em português. As ideologias linguísticas como sistemas de valores e crenças sobre a linguagem geral, o sistema de valores e crenças, incluem, entre outras coisas, noções sobre o valor das línguas. Essa língua vale ou não vale? Vale mais ou vale menos? O uso correto das línguas. Essa língua se usa assim ou se usa assado? É possível falar assim ou não se pode falar assim? O que os grupos particulares de pessoas deveriam falar em certas circunstâncias, né? Ó, aqui nessa ação você não deveria falar dessa forma, né? A compatibilidade entre as línguas minorizadas e o exercício da cidadania, que tão compatível o uso da língua minorizada com o exercício da cidadania. Por exemplo, quando eu estava falando
a pessoa da comunidade com o prefeito está exercendo seu direito a interagir com sua autoridade, ele está exercendo sua cidadania, né? Então, tem uma ideologia que fala, ah, não, com o prefeito tem que falar em espanhol, em quechua não. Por mais que o prefeito saiba quechua, ele não pode pensar que você só fala quechua. E crença sobre se uma pessoa realmente pode pertencer a um grupo étnico sem falar a língua a ele associada. Não é bem, não pertence ao povo. Essas ideologias também têm a ver com isso, né? Então, citando Zavala e outros, a Lima, em 2012, né? A gente vê que as ideologias regulam socialmente o comportamento linguístico, né? Mantém um sistema de crenças, se a língua vale ou não vale, se a língua é usada assim, ou assado, corretamente, se a língua pode ou não pode usar, pode ou não se pode falar em tal circunstância, em tal situação, se a língua são compatíveis com o exercício do poder ou não são, ou se alguém pode pertencer a certo grupo, se fala ou se não fala a língua. Tudo isso é oferecido pela ideologia. Logo, tem esse autor que é muito interessante, que é Coscritti. Em 2000, ele estabeleceu 5 níveis da organização das ideologias linguísticas. 5 níveis de... 5 níveis de organização das ideologias linguísticas. O microfone de alguém está aberto. Vou seguir falando das organizações de ideologias linguísticas. Primeiro, as ideologias linguísticas estão vinculadas com interesses sociais, políticos e econômicos de grupos particulares. Então, claro, essas ideologias linguísticas estão muito vinculadas com interesses, interesses políticos, sociais, econômicos de grupos particulares. Por favor, esse microfone está aberto, tem que fechá-lo. Bem, por que que a gente fala se a sociedade se constrói verbalmente e se, portanto, o acesso ao poder se regula diante de políticas linguísticas entendidas no sentido amplo? Então, essas políticas linguísticas são sustentadas em ideologias linguísticas. Bem, as ideologias linguísticas não são uniformes em uma sociedade ou grupo sociocultural, de nenhuma forma, de jeito nenhum. A mesma sociedade pode ter muitas ideologias linguísticas circulando ali. São múltiplas e variáveis. De fato, muitas vezes, uma mesma pessoa tem mais de uma ideologia linguística que é concomitante, que tem a ver com a situação. E uma mesma pessoa pode ter duas ideologias linguísticas que competem entre si. Isso é o que se chama de um dilema ideológico, que competem entre si. E uma vai ganhar da outra, né? Então eu, por exemplo, que eu sou um empoderado, vou falar com o prefeito e eu tenho uma ideologia linguística de que eu devo demonstrar a minha força, meu poder como membro do povo, falando a minha língua. Mas essa ideologia entra em conflito com a outra ideologia, que minha língua vale menos. Com certeza me disseram que vale mais, mas eu acredito que vale menos. Minha língua está associada com pobreza, marginalização, a falta de educação. Se eu falar minha língua, eu sou vulnerável. Então, essas ideologias competem entre si para ver como me comporto verbalmente.
Mas é interessante que você possa pensar duas ideologias e fazer com que eles compitam. Isso significaria tornar consciente das ideologias linguísticas, mas não. O grau de consciência, no terceiro ponto, de falante sobre as ideologias linguísticas, é variável dentro de uma comunidade e entre ideologias. Muitas vezes uma pessoa não é consciente do que ela acredita. Ela tem interiorizado ou internalizado sem que estejam disponíveis para o razonamento consciente. Você não pode ter à sua disposição para o racionamento consciente que essa ideologia que é inconsciente, mas que justamente por ser inconsciente, tão enraizada dentro, né? As ideologias linguísticas mediam entre as estruturas sociais e as formas de falar. O que que isso quer dizer? Que as estruturas sociais, a forma com que isso está estruturada, a sociedade, está associada com formas de falar, né? E essa inter-relação entre estrutura social e formas de falar se dá através de ideologias linguísticas, né? Se eu falo assim, vão pensar que eu sou de tal grupo ou classe social, porque minha ideologia me diz que assim se fala. É a ideologia que faz esse match entre o social e o linguístico. E as ideologias linguísticas jogam um papel muito importante na performance da identidade, ou seja, em toda interação humana, verbal, o que a gente está negociando é a identidade, quem eu sou, como eu me mostro, como eu quero que me vejam, portanto, como eu quero que me tratem, né? Então, quando a pessoa na comunidade fala com o prefeito, está negociando a sua identidade, porque está querendo controlar a forma que vai ser visto pelo prefeito e, portanto, a forma que vai ser tratado pelo prefeito, né? E essa performance no nosso desempenho verbal é a mesma de dizer assim mesmo a estratégia de negociação de identidade. Sempre que estamos falando, estamos negociando nossa identidade. Sempre, né? Eu estou falando dessa forma com vocês porque eu estou negociando a minha identidade de especialista ou do professor, né? Eu estou tentando ser visto como um professor. Mas quando eu estou em outro lado, não falo dessa forma, né? Existe uma coisa interessante que Johnson fala sobre a ideologia linguística, porque vocês se encontraram com diferentes definições de ideologia linguística, né? Então, Johnson diz que tem dois grupos, né? Existe uma distinção fundamental, Johnson diz, essas definições de ideologia linguística que optam por uma postura neutra, já que elas têm outras que optam por uma postura crítica sobre a ideologia, né? As primeiras, as que optam por uma postura neutra, têm que tendem a descrever todos os sistemas culturais de representação, né? Enquanto as segundas tendem a incorporar estratégias para manter o poder social e referencial. Então, uma perspectiva neutra, uma postura neutra sobre as ideologias, vão dizer sim que ideologias linguísticas são sistemas de crenças que refletem todos os sistemas culturais de representação, né? Enquanto as outras definições geram uma definição crítica, uma postura crítica, na verdade, as ideologias incorporam, as ideologias são estratégias para manter o poder social. As crenças, sistemas de crenças
sobre a língua, sobre o valor da língua, etc., que servem para, que se usam para manter o poder social, controlar o acesso ao poder, por exemplo. Então, como vocês estão percebendo, parece que a noção de poder é fundamental em tudo que a gente está vendo. O Bullard, em 92, fala que as origens linguísticas são concepções culturais, não só da linguagem, mas também na variação linguística da natureza e propósito da comunicação, e do comportamento comunicativo como a implementação de uma ordem coletiva. Tem muitas definições de ideologia linguística, mas eu acho que esses 5 níveis que a gente viu com CrossFit, acho que são os mais claros para saber como são as ideologias linguísticas, né? Vincular com interesses não uniformes, mas múltiplos e variáveis, não necessariamente conscientes, que mediam entre a forma que estão desenvolvidas na sociedade e a forma de falar elegíveis. E joga um papel muito importante para formar a identidade. Bem, agora, de que serve falar de ideologia linguística? A gente começou falando de política linguística. Porque quando você conhece as ideologias linguísticas da sociedade que vive, você pode pensar melhor a política linguística que está formulando ou que está implementando ali, né? A companheira do México mencionava que se estabelece essa política, que 78 escolas na cidade do México iam ensinar a língua náhuatl e rapidamente os comentários nas redes sociais, nas notícias foram: ah, para que que eles vão aprender essa língua de atraso, né? Que aprendam a língua moderna, né? A língua de Trump. Ideologia linguística, né? Então, vamos ver como a gente vai repensar as políticas linguísticas levando em consideração as ideologias linguísticas. Então, vamos aprender a identificar ideologias linguísticas por trás do discurso, né? E das políticas. Então, a seguinte é uma atividade que eu acho muito útil, que é há poucos dias, há 9 dias, eu acredito, foi dado essa conversa no México, né? E nessa conversa, Eleutério Larte participou. Não sei, quando foi isso? 15 de janeiro, bem, já tem bem mais tempo, né? Mais de um mês. Eleutério Goulart, que é presidente da Academia Veracoçana das Línguas, teve uma intervenção interessantíssima. Interessantíssima. E bem, além da intervenção, na verdade, né? Nessa conversa também Ernesto Dias Couber, entre outras pessoas. E a atividade que eu sugiro a vocês é que vocês escutem as primeiras 2 intervenções de Eleutério, ou Teurso, que ele fala para a Academia Veracruzana de Línguas Indígenas nos recente Fórum Repensar a Política de Linguagem no México. Aqui eu coloco 2 fragmentos, né? 2 segmentos. A primeira intervenção, na sua primeira intervenção, vê o segmento do minuto 23:03, 23 minutos e 3 segundos, até o 36,18. Estamos falando de uns 13 segundos, 13 minutos e um pouco mais que a gente tem que ver.
E a segunda intervenção é do minuto 1 hora e 15 minutos e 50 segundos até 1 hora e 32 minutos e 48 segundos, ou seja, uns 17 minutos. Então, no total, a gente está falando de 30 minutos, mas vocês podem colocar em 1,5 na velocidade e você vai conseguir ver em 20 minutos. Então, acho que vocês têm esse tempo para fazer. E vamos adiantar um pouco isso, porque eu não tenho mais conteúdo. Deixa eu ver. Acho que esse é o último mesmo. A gente avançou bem hoje. Bem, então, temos que ver esse vídeo e refletir à luz dessas perguntas. Primeiro, fazer uma lista das políticas linguísticas que são mencionadas por Eleutério Goulart. Eleutério Goulart. Ele está mencionando de políticas linguísticas, medidas políticas, né? Mas também identifica ideologias linguísticas na sua intervenção. Quais são essas ideologias linguísticas que ele identifica? Temos que fazer também essa lista. E depois estabelecer uma relação entre essas ideologias e as políticas. De que forma essas ideologias linguísticas afetam as políticas linguísticas que foram identificadas? Escreva suas reflexões. Então, é uma tarefa muito simples. Temos que escrever essas reflexões no documento de Word e subir até o dia 2 de março. Vocês têm. Não falta muito, né? Coloquemos no dia 24. 6 dias. Uma semana para fazer. Então vamos começar agora do dia 23/03. Vamos ver. Eu vou abrir esse link. Eu vou compartilhar com vocês no YouTube. Deixa eu ver onde está isso aqui. Me- Eu vou compartilhar a ação também. Tá me pedindo uma senha? Eu não sei essa senha. Vocês estão escutando? Me digam se vocês estão escutando, por favor, o vídeo. Sim, sim, a gente escuta. Perfeito. Obrigado. Então vamos ir para o 23/03. Vamos ver. Vamos identificar políticas, identificar ideologias e logo ver como elas interagem. Boa tarde a todos. Heterogulares e bursos, sou falante da língua Tutunacu. Essa língua se fala na parte norte do estado de Veracruz e na parte norte do estado de Puebla. É minha língua materna. Eu aprendi o espanhol como aos 9, 10 anos na escola primária, na cidade. E eu me expresso melhor na minha língua materna. Obrigado ao professor Dr. Ernesto, à professora Mandina, pela indicação que me foi feita em participar nesse fórum de repensar a política de linguagem no México. Eu dou parabéns por essa decisão. É um tema que temos que estar refletindo permanentemente, mas também temos que atuar. Ao contrário, a gente teria unicamente analisar o problema sem procurar alternativas, que é o que a gente pode compartilhar, fazer com as sensações. E certamente a professora dizia as línguas indígenas ou as línguas originárias, especificamente do México, estão, na sua totalidade, umas mais, outras menos, e outras já estão por
deixar de ser faladas estão em risco de desaparecimento. As políticas que foram seguidas no México, como foi apontada corretamente aqui o professor Juan, é que pela política da espanholização que foi estabelecida da colônia, continuou na vida independente, e sem passar muito tempo nisso, eu diria que quando a nação mexicana nasce, nasce como uma nação unicamente como uma relação monolíngue. Apesar que os povos e nações lutem na vida independente, nós temos ainda este regional que se chama Redacim, com o conjunto do Maranhão. É uma questão esquecida. Ninguém faz honra, ninguém se lembra. Seus aportes só se difunde. É um herói que está sendo. Foi pedido por um pessoal do INA para que fosse uma pesquisa sobre a vida de Serafim Olarte, porque é um herói. Assim como está esquecido das línguas indígenas, estão esquecendo dos heróis indígenas dentro da história do México e, como tal, nós não a conhecemos. Nesse sentido, dizer que a Constituição, que foi criada em 1824, desconhece os povos indígenas. A Constituição de 1857, em termos de desconhece os povos indígenas. A Constituição de 1917 também desconhece os povos indígenas. O que não existe na Constituição, não existe na prática. Então, portanto, temos que combater e exterminá-las, e essa é a condição que ficou com as línguas e culturas indígenas. A educação é encarregada de fazer essa tarefa. Assim que nasce a educação indígena no México, sua tarefa principal era ensinar o espanhol às crianças, ao invés de ensinar ciência, conhecimentos, mas que eles aprendessem só espanhol mesmo. Isso foi uma formação que foi todos os sujeitos, todos os mexicanos tiveram, muitos de nós que estão aqui, inclusive eu fui formado assim para eu que esquecesse minha língua materna porque nos ensinaram a nos envergonhar do nosso idioma. A todas as pessoas foram ensinadas a discriminar e a prática do racismo foi incrementada. Então diziam índio, inclusive, chegou a manejar que dirigir que a cidade mestiça era gente de razão, enquanto os povos indígenas eram a gente indígena era gente de não razão, não racionalizava. Isso fez um dano, muitas pessoas deixaram de falar suas línguas, deixaram de transmitir às novas gerações. Mas apesar de tudo isso, são 500 anos de estar resistindo a esse embate, onde nos diz que nossas línguas não têm o valor, a categoria de línguas, mas são dialetos, de forma pejorativa. Ainda assim, hoje, encontramos muitas pessoas, ainda que falam a sua língua. Existem comunidades onde ainda a língua indígena é a língua materna, das meninas e dos meninos. Então, essa situação, a gente disse, por que que então a gente diz que está em risco de desaparecimento? Porque estão envelhecendo no sentido de que a maioria que fala essas línguas indígenas são a maioria de pessoas mais velhas ou muito mais velhas, e a maioria dos jovens, a sua língua materna está sendo o espanhol agora. Qual é o motivo disso? Se deve a que não foram reconhecidos os direitos ao uso da língua. Isso foi uma situação muito difícil. O México teve que mudar e aceitar que é uma nação que tem povos indígenas, porque tinha assinado um acordo com a Organização Internacional do Trabalho, a OIT, e eles exigiram em 1992 que tinha que cumprir com esse acordo e que tinha que modificar sua Constituição. É assim que foi aceito, digamos, incorporar pela primeira vez, em 1992, que México tinha uma composição multicultural. Não veio do interior do país, foi exterior de organismos internacionais por ter assinado acordos e convênios. No entanto, com o zapatismo, esse tema salta e começam os direitos.
Eu parei de escutar. Desculpa. Sim, eu acho que vocês escutam o áudio do microfone do meu computador. É isso que vocês estavam ouvindo. Mas bem, eu acredito que eu queria parar aqui, porque não sei se a gente já pode compartilhar, né? Bem, a gente ouviu muitas políticas linguísticas mencionadas por Otero Larte. Quem me diz alguma? Ou a gente pode escrever no chat se vocês quiserem. Eu vou falar. Uma primeira política linguística mencionada por ele. Qual seria? A política de castelanização. Essa política de com todas as maneiras, né? Que outra política tem? Uma política linguística de que busca que a pessoa se envergonhe da sua língua, né? Uma política que busca criar vergonha idiomática, a vergonha sobre a própria língua, ou a rejeição a si própria, uma política de desenraizamento cultural. Que outras políticas ele mencionou? Outras mais que ele mencionou aí? Aí tem duas já. Mas existem mais, né? Algumas do próprio povo, né? Sim, ele mencionou que parte da política central do México vinha dos convênios internacionais, até que chegou no México, até, depois do movimento zapatista, surge também as políticas locais. Acho que isso também é um ponto. Exatamente. A política linguística que vem pela obrigação, né, de convênio 169 da OIT, de fato, é isso que ele está falando, que obriga nossos países nos anos 90. Por isso que eles se abrem à existência dos povos indígenas, né? Logo ele fala de uma política de não mencionar nas constituições a existência dos povos, para não considerá-los existentes. Inclusive na Constituição de Benito Juárez foi indígena, né? Foi indígena, mas nem sequer, sendo ele indígena nessa Constituição, também não se reconhece a existência dos povos indígenas, né? Desculpa, mas isso é com Benito Juárez é o máximo que a gente diz às pessoas que das ideologias que se tem nas línguas, porque Benito Juárez ele vinha com os povos indígenas, ele não trouxe os sistemas das línguas, no contrário, ele fez o Estado, a Igreja, e eu acredito que justamente o tema das línguas não aparecem nas constituições, com todos esses movimentos internacionais e logo com o movimento zapatista que apenas se atinge localizar nas constituições, né? Acho que a história do México é ressaltada, mas essas ideologias políticas que vão atravessando a história do México são para incitar as línguas, né? Tanto para fortalecê-las, que formam parte da identidade, mas para dizer, não nos ajuntam para esse desenvolvimento econômico
Então, bem, vamos fazer uma raça única, uma só civilização, que justamente vem aqui as ideologias. E por trás, e por trás de toda essa política, não linguística, mas política de exclusão, essa ideologia que as línguas originárias não formam parte da oficialidade, né? Portanto, não têm presença na Constituição porque não formam parte do mundo oficial, né? Do mundo que tem a ver com o governamental ou com o Estado. Então, não tem lugar. Até que não venha de fora, ou com o movimento zapatista, até que seja exigido de fora e de dentro, mas exigido, né? Demandado. Senão, não. Logo, ele fala também a política linguística que é feita forçadamente, tem uma ideologia por trás, né? A ideologia de que as pessoas, que as línguas originárias não são línguas de razão e que as pessoas que falam não são pessoas de razão. Então, tem a ideologia linguística de que a língua ocidental, espanhol, nesse caso, castelhano, é uma língua que serve para pensar, para racionalizar, mas as línguas originárias não servem para racionalizar, para pensar, mas só para atuar, né? Para ter como questões instintivas ou primitivos, não relacionamentos mais elaborados. Isso é terrível, né? Que impressionante esse racismo, né? Esse racismo é impressionantemente, como dizer, né? E isso até hoje acontece. De fato, as pessoas que criticam o fato de se ensinar náhuatl no México, o que ele está dizendo é: para que que você está ensinando uma língua que não é uma língua útil para a vida moderna? É uma língua primitiva. Então, preste atenção. Aí, nesse momento que escutamos adultério, identificamos três políticas e algumas ideologias, né? Bem, é bastante rica a intervenção do diretor acadêmico de pessoas de línguas indígenas, né? É muito rica. Vamos olhar muito isso para análise. Então, eu convido que vocês façam essa atividade, é claro, onde vocês vão aprender muito. Vamos seguir um minutinho mais com o vídeo. Não sei, eles não estão me deixando compartilhar. Se eu- A diversidade de pessoas, a diversidade de línguas, o respeito às pessoas, o respeito à diversidade, tanto de pessoas como de línguas e culturas. Nesse sentido, a gente já vê dando os direitos das mulheres, mas se acentua ainda mais no século XXI. Os direitos da mulher, os direitos das crianças, os direitos da infância, os direitos da diversidade de capacidades. E não se podia deixar os direitos dos povos indígenas. E a gente diz é que a gente lutou. Não, é uma política que vem do exterior e que vai se centrando e adentrando no México. México, sim, é uma nação plurilingüe, porque se reconhece e está composta por povos e culturas, comunidades indígenas com línguas e culturas diferentes. Mas México, nisso, não se reconhece como nação multilingüe. Reconhece que existe, mas não assume a nação. A nação não se assume como multilingüe. Portanto, esse direito que vai se reconhecendo é de tolerância, que tem que preservar e é declarada patrimônio cultural, é um patrimônio, um edifício. Temos que cuidar para não se destruir totalmente, com manutenção, mas em nenhum momento tem uma função fundamental. Portanto,
Volto a dizer novamente, recentemente, em 2024, já desse século XXI, 2024, se volta a modificar e se reforma o artigo 2º Constitucional, onde se reconhecem os direitos dos povos e comunidades indígenas, e volta a ficar muito limitada. Está muito claro os direitos, se declara os direitos dos povos indígenas. Tem direito a falar sua língua, a usá-la, a protegê-la, a preservá-la, a desenvolvê-la, a estudá-la, a difundi-la. Mas olhem no ponto B, onde vem as obrigações do Estado mexicano, muito geralmente, e não tem nada específico em onde se obriga o Estado mexicano a que se assuma como uma nação multilingüe ou plurilingüe. Então, sendo assim, é paliativo esse assunto, e a tendência a detê-la é muito difícil. Portanto, as instituições não se sentem obrigadas a mudar e a transformar, não se sentem obrigadas a assumir uma política de linguística sobre a diversidade das línguas nas suas regiões. Os municípios indígenas e com presença indígena, falando do estado do Veracruz, que são 71 no total, não se sentem comprometidos em assumir algo a favor das línguas. Seguem com a política da exclusão, seguem com a política de deixar aqui os povos indígenas sem as línguas vão se preservar, porque quem preserva são os falantes, mas as instituições não as assumem. Me dá muita tristeza agora ver aqui chegando a essa instalação dessa instituição, onde existe uma história de uma mulher e que unicamente tem uns colaboradores que são maias, eu entendo pelos sobrenomes, e tem uma infonografia aí que eu não vejo de nenhum lado o texto, ainda que seja um resumo, um extrato ou uma tradução que esteja em alguma das línguas mexicanas. Bem, até aí a gente tem mais, né? A gente tem mais. Tá mencionando algumas políticas. Quem identificou uma aqui pra compartilhar nesses minutinhos que ficam? O que que ele fala sobre a política do Estado mexicano sobre as línguas? Tá criticando, né? Bem, primeiro, Angélica, você percebeu que ele é contrário ao seu ponto de vista, né? Ele disse que não é que flui de dentro, que seja mas que veio de fora. Sim, é essa influência é um instrumento vinculante, né? Que o Convênio 169 é a partir daí. Mas acredito que tem a ver com a influência das ideologias do Sul, que também tem esses movimentos das línguas, que chega nesse movimento. A pergunta, quem sabe, se não tivesse chegado, mas qual seria agora a situação das nossas línguas? E tem muita razão, porque esses instrumentos estão obrigados os nossos estados a partir a ser algo, entre aspas, pelas línguas indígenas. Como muito bem foi falado, sim, reconhece os direitos, mas nada mais é um reconhecimento que se fica pela metade, né? E quando chega nas obrigações adotadas, já começa a moldar a Constituição para que o Estado fique ameaçado. E justamente as políticas estão sendo pensadas para que os falantes falam na sua língua, não como um trabalho que seja um conjunto de tudo, né? Justamente tudo isso que está fazendo análise é interessante perceber, porque essas decisões justamente para que pensar a política que está no México. Exatamente, é uma política de reconhecimento, de tolerância. Se diz claramente, se tolera a diversidade, mas não tem um compromisso do Estado a fomentá-la, né? Então, no México se reconhece o multilinguismo como uma constatação da realidade, mas não se assume multilingüe, né? Se assumisse o multilingüe, o Estado se transformaria no Estado multilingüe, que funciona em várias línguas, né? Isso é o que ele diz, o que promove as línguas, né? Então ele menciona que a política linguística do Estado
federal mexicano, uma política de tolerância pela diversidade. E não mais que isso, é uma política, digamos, resultado da pressão de ordem jurídica internacional, mas justamente por isso um tanto artificial, diria, né? Porque resultou, hoje a gente tem que cumprir com esse convênio, o que que a gente faz? Ah, a gente tem que colocar na Constituição, né? Que é o que aconteceu em todos os nossos países, né? A Constituição do ano de 93 no Peru também não ia se colocar nada das línguas, mas existiu uma demanda, uma exigência de um grupo de fora que se falou: ei, o que que está acontecendo aqui? Vocês não colocando nas línguas oficiais? Tem que colocar que as línguas indígenas são oficiais no convênio, etc, né? Porque é muito difícil que um governo como esse que a gente tinha nessa época tivesse sido aberto aos direitos linguísticos. De fato, a palavra direito linguístico não está nos ordenamentos jurídicos peruanos, né? E a reforma de 2024 é a que está falando, a Angélica, né? Da Constituição que foi reformada. E, mas a reforma de 94 e mais pra frente no vídeo mencionaram a reforma de 2024 e diz que não mudou muito. Segue existindo essa parte da tolerância das línguas. Não fazem modificar essas doutoras, justamente o que a gente já pratica aqui, de ter condições. Então ele dizia exatamente o mesmo. Bem, então aí a gente tem muito para analisar, né? Qual é a orientação, que tem uma política que reconhece, mas não se compromete. O que está acontecendo na língua? A língua está vindo como sendo vista como um problema, né? Talvez com direito, mas não realmente, né? Como recurso, de nenhuma forma. Então temos muito que analisar com as ferramentas teóricas que usamos, que aprendemos nesses dias. Lembrem-se, insisto, já que estamos terminando a aula, por favor, façam suas atividades. São poucas as avaliadas, temos que fazê-las, temos que fazer. Não deixemos que se acumule, tá bom? Bem, até aí terminamos a aula de hoje. A gente se vê na quarta e na quinta. Lembre-se, a gente tem uma conversa sobre esses temas. Temos três importantes convidados, então vai ser algo muito interessante. Bem, a gente se vê na quarta, tá bem? Tchau. Boa noite, professor. Obrigado. Boa noite.